Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Antônio Manuel Góes e a mentira brasileira do tri, do tetra e do pentacampeão do mundo. Jorge Moraes analisa a reta final do Campeonato Brasileiro. Aqui na Europa, Mbappé resiste a novo contrato com o Paris Saint-Germain. Na Liga Portuguesa de Futebol, Clube do Porto e Benfica tropeçam e Sporting segue cada vez mais líder da competição. Isso e muito mais nessa edição do PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A partir da próxima edição do PB Desporto, iremos fazer uma matéria sugerida por você, que é nosso inscrito, que está sempre a acompanhar os vídeos do PB Desporto. Então vá lá nos comentários dessa edição e sugira um time que você admira, do clube que você torce, um grande time, ou ainda uma grande equipe aqui do futebol da Europa, para que o PB Desporto destaque na sua próxima edição. Uma vez por semana, iremos fazer uma pauta sugerida por vocês. Vamos direto a Maceió, Alagoas, Jorge Moraes analisando essa reta final do Campeonato Brasileiro. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto para dizer que enquanto a gente está vivendo a expectativa com relação à decisão do Campeonato Mundial, com a participação do time do Palmeiras como campeão da Copa Libertadores da América, estamos vivendo aqui no Brasil a sequência do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que está chegando na sua reta final. E faltando apenas 4 rodadas, a gente já está começando a acreditar que a decisão mesmo para a disputa, a escolha do campeão, aquele que vai ficar com o título da Série A, ficará mesmo entre o time do Internacional de Porto Alegre e o Flamengo do Rio de Janeiro. Se der Flamengo, vai ser bicampeão numa sequência, até porque em 2019 o campeão do Campeonato Brasileiro também foi o Flamengo, comandado pelo Jorge Jesus. E agora o time do Flamengo encostou novamente no Internacional, a diferença é de apenas 2 pontos, e a gente vive aí uma sequência de 4 jogos importantes, inclusive com o clássico entre eles, Flamengo e Internacional, o jogo que pode até decidir o título para qualquer uma dessas duas equipes. Na sequência da competição, a gente está vendo que Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense e algumas outras pequenas equipes estão agora brigando pelas vagas, tanto para a Copa Libertadores da América, fase de grupo e fase de mata-mata, que é uma pré-copa, como também as vagas para a Copa Sul-Americana. É o que nós estamos vivenciando no momento no futebol brasileiro. A decisão dos jogos do Campeonato do Mundo de clubes com Palmeiras e a reta final desse Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A gente volta a qualquer programa aqui no PB Desporto, falando do Nordeste do Brasil. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. E aqui na Europa, o avançado francês do Paris Saint-Germain, o Mbappé, um dos maiores jogadores do futebol mundial, resistindo às tentativas do seu clube em renovar o contrato com o atleta. O Mbappé tem vínculo com o Paris Saint-Germain até 2022, mas a ideia do clube é prorrogar, é aumentar esse contrato, esse prazo, tentando uma renovação, mas o atleta tem resistido e, segundo a imprensa francesa, essa resistência do jogador estaria associado ao fato do salário. O Neymar recebe 37 milhões de euros livres por ano, enquanto que o Mbappé recebe 21 milhões, 16 milhões de euros a menos. E o fato de ele se sentir
desprestigiado está realmente associado à questão financeira, né? O Mbappé realmente querendo ter um salário equiparado com o do Neymar. Já na Espanha, o holandês Ronald Koeman, treinador do Barcelona, em coletiva de imprensa nesta semana, se mostrou indignado com o excesso de jogos no campeonato francês devido à pandemia, como ocorre em todo o mundo, e ele deixou bem claro que estão matando jogadores de futebol, matando seus jogadores. As lesões são frequentes, o excesso de jogos, tudo isso, segundo ele, está sendo desumano e não dá para continuar desse jeito. Já aqui em Portugal, a Liga Nós, a Liga Portuguesa de Futebol, o Sport agradecendo a novos tropeços dos seus rivais. O Benfica, mais uma vez, sem vencer, empatou dessa vez em casa com a equipe do Vitória de Guimarães em 0-0. O Futebol Clube do Porto foi jogar com o Belenenses, fora de casa, empate também de 0-0. Ou seja, o Sport lidera com 39 pontos, 45 pontos, melhor dizendo, 45 na competição, 6 a mais que o Futebol Clube do Porto, o segundo, com 39. O terceiro colocado é o Braga, que venceu em casa o Portimonense por 2-1, tem 36 pontos no campeonato. Em quarto lugar, aparece aí sim o Benfica com 34 pontos, 11 pontos a menos que o Sporting, mesma pontuação do quinto colocado, Paços de Ferreira, que venceu o Tondela, fazendo um belo campeonato, venceu o Tondela por 2-1. Também tem 34 pontos, já igualou ao Benfica. O Benfica supera o Paços apenas nos critérios de desempate. Ou seja, o Sporting vai ganhando seus jogos, fazendo belas partidas e agradecendo, né, aos tropeços dos seus rivais. Vamos até o Rio de Janeiro, mas antes, falando daqui a pouquinho, teremos notícias do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 a ser jogado em Sorocaba, a primeira fase. Vamos passar informações da última rodada aqui dentro do PB Desporto. Agora sim, vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Que papo é esse da mentira brasileira do tri, do tetra e do pentacampeão do mundo? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Pretendo desfazer a ufanística mentira entronizada no Brasil em 1970, principalmente pela TV Globo, adotada na imprensa em geral e assimilada como verdade absoluta entre os torcedores, no auge da repressão política da ditadura militar. Foi a suposta conquista brasileira do tricampeonato mundial na Copa do México. O tema pode ser considerado uma chatice pela horda desilustrada, constituída não raras vezes até por pessoas com vários anéis acadêmicos nos dedos, mas relapsas em matéria de conhecimento básico do próprio idioma, por incrível que pareça. Se não vejamos, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc., etc., são prefixos da categoria morfológica dos numerais da gramática portuguesa, que designam, por óbvio, realidades sequenciais, isto é, sem interrupção. Deu para entender? Dessa forma, em matéria de Copas do Mundo, somente Itália, 34 e 38, e Brasil, 58 e 62, lograram a sequência máxima de 2 títulos mundiais consecutivos no futebol. Na Copa Libertadores da América, o Independientes da Argentina, maior ganhador da competição continental, tem um bi e um tri. Estudiantes de La Plata, um tri. Boca Juniors, 2 bi. Peñarol, Santos e São Paulo, um bicampeonato cada. Os outros vitoriosos da Libertadores, ainda que por mais de uma vez, conquistaram um troféu de forma intercalada. Entre eles, o Flamengo, com intervalo de 38 anos, 1981 e 2019. Por falar em Flamengo, o time de basquetebol do rubro-negro carioca foi tetra 32 a 35, bi 48 a 49, tri 2018 a 2020, um decacampeão 11 anos de 51 a 63 e duodeca 12 anos de 2005 a 2016. Afora os bi, tri, tetra, hexa, octa e um deca no remo, bem assim os tri, hexa, octa e nona, 9 anos seguidos, este último do Troféu Brasil no atletismo. Bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Só com títulos consecutivos, pessoal. Assim, não custa lembrar,
Diferentemente da enganação de nossos veículos midiáticos de 1970 em diante, o Brasil não é tri, nem tetra, nem penta. Lembram-se do Galvão Bueno gritando "É tetra! É tetra!" em 94 e "É penta!" em 2002? Somos apenas bicampeões em 1958 e 62, iguais aos italianos de 30 e 34, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que estava sendo jogado a primeira fase em Sorocaba, interior de São Paulo. Já temos os 8 classificados após a vitória do Flamengo no último sábado, dia 5 de fevereiro, 3-1 no Fortaleza, 2 gols da Maria Peck e 1 gol da Anaele Araújo, descontando para o Fortaleza a Antônia Bárbara. O Flamengo se classificando, 15 jogos, 15 pontos ganhos em 6 jogos, ajudando ainda o Fluminense, outro carioca, a entrar como um dos segundos melhores colocados na competição, assim como o Palmeiras também. Então, os 8 classificados à próxima fase. Internacional, São Paulo, Santos, Avaí Kinderman, Ferroviária, Flamengo e mais os 2 segundos melhores colocados, Fluminense e Palmeiras. A segunda fase ocorrendo do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, agora, nessa semana que vem, em Criciúma, Santa Catarina. E, claro, vamos passar as informações aqui no PB Desporto. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do futebol e demais modalidades aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. E pedindo para você ir lá nos comentários dessa edição do PB Desporto e também dar a sua sugestão de pauta, uma matéria a respeito de um time que você admira, né? O melhor time do seu clube, o clube que você torce, é um time que você admira aqui no futebol europeu, um time do passado, um time atual, que nós iremos atender a sua sugestão. Uma vez por semana teremos essa sugestão do nosso inscrito, de você que assiste ao PB Desporto aqui no nosso canal. A todos um grande abraço e até a próxima.